Que final bombástico a terceira temporada de Você teve, não é mesmo? Mas você sabe por que o Joe colocou o seu dedinho no meio daquela torta? Eu acho que você não sabe não, porque eu vi uma referência ali, ó, que foi sensacional e que traz ligações muito boas. Além disso, vamos falar sobre a possibilidade de spoiler voltar na quarta temporada. Vem comigo porque nós vamos analisar o final da terceira temporada e vamos teorizar esse quarto ciclo, que provavelmente já estreia em 2022. Vem, porque tem muita coisa boa pra gente conversar. Bora! Fala, meus queridos, aqui é a Rafa Gomes, a gente não tem tempo a perder, então vamos logo aqui nos recadinhos. Se inscreva no canal, bote o sininho pra funcionar e também, é claro, já deixa aquele like e aquele comentário super fofo, porque vocês sabem que eu sempre respondo. E no Instagram, no @RafaGomes, eu tô lá trazendo muitas dicas de filmes e séries todo santo dia. E no TikTok, no @RafaGomesC, eu também estou por lá. E quem tá na área aqui também é o Joe, porque ele foi e conseguiu sobreviver a essa temporada, né? E nós já temos a quarta temporada confirmada e foi confirmada antes mesmo da terceira. E eu vim falar com vocês aqui sobre esse final emblemático. Depois de muita confusão e de colocar muita gente dentro de uma gaiola de vidro, o casal Joe e Love finalmente chegou ao fim de uma forma muito trágica, quase Romeu e Julieta às avessas. Aqui, depois que a Love deu uma envenenada no Joe durante o jantar, é claro que o nosso psicopata, que tá sempre um passo à frente do resto de todos nós, já estava sacando um movimento meio estranho. Ele suspeitava que ela teria matado o seu primeiro marido, aquele lá da segunda temporada que acabou sofrendo de câncer, e aí ela vendeu essa história de pobre jovem viúva que perdeu o esposo para uma doença tão grave. Na verdade, ela tinha realmente, ó, cortado-lhe a cabeça, no sentido figurado, mas ele realmente, ó, faleceu. Pois é, ela realmente tinha tirado a vida dele porque depois dele ter se recuperado do câncer e etc, ele decidiu se divorciar dela. Mas é claro que ela não ia deixar isso barato não, viu? Porque se ela foi lá e cuidou dele, na cabeça dela ele tinha que ficar com ela pra sempre. E eu tenho certeza que ele tinha bons motivos pra poder deixá-la, viu? Porque essa mulher não é pra qualquer um não, né? Tem que ser só o perfil do Joe mesmo. E ele ali então tomou um antídoto do acônito, que é chamado também de mata-lobo. Ele descobriu que o que ela tanto fazia no jardim era plantar esse mata-lobo. Então ele foi lá, deu um Googlezinho, apurou as informações, descobriu que a adrenalina era um ótimo antídoto, achou a adrenalina na maleta de coisas bem estranhas do Carrie, aquele homem bombado que é de revirar os olhos, né? O personagem é muito bom, mas é um personagem insuportável dentro da trama, né, gente? Pois bem, com essa dosezinha de adrenalina já no seu sangue, ele estava pronto para aguentar a bronca do acônito, né? E o que ela achou que poderia lhe render uma morte, na verdade, não teve muito efeito, porque a adrenalina foi lá e cortou, funcionou como um antídoto, e naquela mesma ocasião, ele já tinha sua seringuinha do mal cheia de veneninho para poder mandar sua esposa dessa para pior, né? Porque para melhor não tem como, né? Porque essa mulher fez tanto mal no mundo que é só o capiroto que vai querer abraçá-la, né? Pois bem, nisso que ele acaba envenenando ela, deixando ela ali quase sem fôlego, ela acaba cantando a bola que ainda que ambos sejam bons um para o outro, eles são péssimos para o Henry. Isso faz com que ele acabe entregando o Henry para doação. Tudo isso está muito simples, muito fácil de entender ao longo de todo o episódio, mas tem uma questão ali muito importante, a questão da torta. Na hora que ele tá lá simulando não apenas o fim da vida da Love, mas também todos os outros acontecimentos terríveis, como a morte daquela bela mulher que a gente viu lá no início da temporada e também do moço, do senhor pai de família crente que não é a favor da vacina. Pois bem, sejam a favor da vacina, tá, gente? Porque vacina salva vidas, ok? Agora, voltando aqui para esse contexto, o que ele quis fazer para poder simular essa morte da melhor forma possível? Ele foi lá e arrancou
2 dos seus dedinhos e colocou um deles dentro de uma caixinha de souvenir ao lado de outras peças, objetos, acessórios que pertenciam às outras vítimas que já faleceram, e o outro ele colocou dentro de uma torta. Agora, por que que ele colocou esse dedinho, esse bendito dedinho dentro de uma torta? Na minha visão aqui, ele quis fazer algo à la Sweeney Todd. Se você não conhece a história do Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da rua Fleet, pois é, a sua barbearia era usada como uma loja de fachada para a senhora Lovett vender as suas tortas, que eram feitas de pedacinhos de gente. E olha que interessante, a senhora Lovett tem um nome parecido com Love, que por sinal era uma cozinheira de mão cheia, e aqui ele encerra o ciclo da Love fazendo essa torta, olha aí a referência à senhora Lovett novamente, e coloca um dos seus dedinhos ali no meio, sugerindo que a Love teria feito algo estilo a senhora Lovett, fazendo uma torta de restos de Joe. É isso que eu consegui perceber ali naquela cena. Essa é uma referência muito perspicaz que só pessoas que conhecem a obra de Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da rua Fleet, vão conseguir sacar e vão conseguir realmente entender. E na minha visão foi exatamente isso que aconteceu ali. Nos instantes finais ele fala que tudo que ele entregou naquela cena muito bem arquitetada, com cara de cena cinematográfica, foi realmente o suficiente para dar um desfecho para toda aquela confusão, sem que de alguma forma a polícia precisasse fazer uma investigação mais profunda. Tanto que ele fala ali que uma das sugestões seria possível esquartejamento. E o esquartejamento volta de novo nessa referência a Sweeney Todd. Então ele fez tudo isso, fez toda essa torta, porque é uma forma de ele se livrar do seu próprio corpo sem deixar pistas substanciais o bastante para a polícia correr atrás desse caso, à medida também que aquela cena acaba sendo uma excepcional referência a Sweeney Todd, que por sinal tem um filme que é estrelado aqui, ó, por Helena Bonham Carter e por Johnny Depp e dirigido pelo próprio Tim Burton. Então vocês sacaram toda essa referência aqui? Pra mim é exatamente isso que ele quis fazer, e é claro que esse final no qual ele sai vivíssimo, ainda que tenha 2 dedinhos a menos no seu pé, ele também já tem um novo rumo, né, gente? Que é Paris, onde ele vai claramente atrás da sua amada Marianne, que quase também perdeu o seu pescocinho bonitinho ali pelas mãos da Love, que estava prestes a dar um fim nela, mas quando viu a filhinha da Marianne, acabou recuando, porque se compadeceu, né, de mãe para mãe. Naquela hora, o coração deu até uma aquecidinha, né, gente? Mas logo esfriou também. Lembrando que Sweeney Todd é uma lenda local criada por Christopher Bond e que depois se transformou em um musical da Broadway que foi super premiado. E agora aqui falando já de forma mais específica sobre a 4ª temporada, o que nós podemos esperar desse vindouro ciclo? Com Joe agora em Paris, é claro que esse próximo ciclo promete o retorno de Marianne, que acabou fugindo depois de toda aquela conversa que a Love teve com ela, dizendo que o Joe era abusivo, aquela coisa toda, né? Só que agora, como o Joe conseguiu reverter toda a história a seu favor, ele tem bons motivos não apenas para ir atrás da Marianne, mas também tem uma ótima justificativa para o seu reaparecimento, né? Ele pode contar uma história aí, então eu acho que ele vai vir com um papinho nesse estilo para tentar convencer a Marianne, porque que ainda que ele tenha sido dado como morto, ele está vivíssimo, ainda que seja com 2 dedos a menos. Então a gente pode esperar uma 4ª temporada que vai voltar também às raízes da 1ª temporada, que é quando ele volta com toda a sua obsessão original e começa a voltar a cercar a mulher e acaba se tornando aquele namorado que começa como um namorado perfeito e acaba se transformando num psicopata e serial killer.
Chandler. Então eu tô mesmo na expectativa de que a quarta temporada faça uma referência direta ao que a gente viu no primeiro ciclo. E assim, né, a gente sabe que as namoradas dele normalmente não duram muito tempo. Então eu acho que a Marianne também não vai durar muito tempo assim, não. A gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho o caráter dela e ela não aparenta ter as mesmas coisas que a Love tem, mas ela também tem os seus problemas aí com consumo de álcool e entorpecentes. Então a gente pode esperar uma temporada que vai mesclar um pouco tanto dessa questão do assassinato, mas também os problemas do passado da Marianne. Temos essa personagem que pode ser muito bem explorada e agora temos um leque inteiro de possibilidades, porque agora que ele saiu dos Estados Unidos, tudo muda, desde a cultura, as tradições e, é claro, as pessoas e os contextos que vão lhe cercar. Tô na expectativa, espero que seja uma quarta temporada muito boa e eu quero que você me conte aqui agora o que você achou disso tudo. Me diz se você também teve essa mesma percepção de Sweeney Todd e também já me fala quais são as suas expectativas para a quarta temporada. E já me acompanhe no Instagram, no @RafaGomes e no TikTok, no @RafaGomesC, porque tem sempre coisas muito boas. Dê seu like, já se inscreve no canal, bota o sininho para funcionar e fica comigo, porque a gente tem mais vídeo, ok? Um beijo e até a próxima. Tchau!